Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, é impossível ocupar nesse instante a tribuna sem registrar desde logo o constrangimento explícito na leitura corporal, na expressão verbal dos senadores do Partido dos Trabalhadores que ocuparam a tribuna há poucos instantes. E não comemoro o constrangimento de ninguém. Nem posso dar boas-vindas ao senador Lindenberg à oposição, porque sei que temos divergências. Agora, o que o Brasil está testemunhando nesse instante nada mais é do que a consequência de um conjunto de atitudes praticados pelo governo do PT que trouxe o Brasil à situação caótica que nós vivemos hoje. O quadro recessivo, a queda do emprego, do poder de compra, a volta da inflação, e não vou falar sequer aqui hoje nos desmandos éticos, nos graves episódios de corrupção que chocam o Brasil e deixam a nossa população revoltada. É essa a expressão mais adequada para esse instante. Há um sentimento de revolta no povo brasileiro que se sente logrado, enganado por tudo aquilo que foi dito durante a campanha eleitoral pela presidente Dilma Rousseff do PT, que em vários debates, na propaganda do horário eleitoral gratuito, disse repetidas vezes que se o senador Aécio Neves fosse eleito presidente da República, estaria adotando medidas contra o interesse do trabalhador brasileiro. Vejam só, hoje a bancada de sustentação do governo vem defender o indefensável. Porque se tivermos o mínimo de respeito aos nossos eleitores, se tivermos a menor consideração que seja ao voto que recebemos para que estejamos defendendo os nossos estados, é óbvio que vamos votar contra essas medidas. Vamos votar contra porque o governo é o único responsável pela crise que o Brasil vive. E ninguém quer que o Brasil esteja numa crise perpétua, numa crise prolongada. Nós queremos que o Brasil saia da crise. Mas os caminhos que o governo da presidente Dilma Rousseff do PT aponta para tirar o Brasil da crise é punir o trabalhador, é castigar a força laboral desse país. Não é justo, não é correto que as pessoas paguem por um desmantelo que não foi por elas provocadas. Só existe um responsável pela crise atual, que é o próprio governo federal. E o que o governo federal faz? Ao invés de diminuir sua estrutura, aliás, antes disso, deveria ter uma postura de humildade, pedir desculpas ao povo brasileiro, se dirigir à nação e fazer uma autocrítica diante de tantas inverdades. É constrangedor ter que dizer isso, mas vou dizer, não tenho alegria nenhuma quando afirmo que a presidente Dilma mentiu ao povo brasileiro. Estou me referindo a uma senhora que já é avó. Não é agradável dizer isso de qualquer pessoa, mas a presidente Dilma mentiu ao povo brasileiro de forma deliberada, de maneira consciente, com toda a certeza das consequências
da mentira que estava sendo dita de forma repetida ao longo da eleição. Então, o primeiro gesto que caberia à presidente Dilma era se dirigir ao país e pedir desculpas pelas mentiras, mas não. Mantém-se a fixação no presidente Fernando Henrique Cardoso. Não tem um petista que não suba nessa tribuna que não pronuncie a sigla FHC, que já não comanda o Brasil há 13 anos. O PT está comandando o destino do Brasil há 13 anos e ainda se reportam ao presidente Fernando Henrique Cardoso. É uma verdadeira fixação, como se o povo brasileiro fosse engolir essa postura desrespeitosa. E o PSDB e as oposições do Brasil votam contra esse ajuste trabalhista, porque não me venham falar de ajuste fiscal. Nós estamos discutindo um ajuste trabalhista. O ajuste é em cima da força de trabalho do povo brasileiro. Não tem ajuste fiscal nenhum. Votaremos contra, em primeiro lugar, porque o governo nunca teve a humildade de pedir desculpas ao povo brasileiro. Em segundo lugar, porque nunca deu exemplo. Continua com uma máquina aparelhada em todos os seus aspectos, uma máquina inchada com quase 40 ministérios, sem adotar uma única medida de contenção real de gastos. E o governo da presidente Dilma Rousseff caminha para fortalecer aqueles que não precisam de fortalecimento. Só com o aumento desnecessário da taxa de juros, a presidente Dilma, por ano, gastou 35 bilhões de reais. O governo anuncia um número entre 60 a 80 bilhões a necessidade do ajuste. Por que aumentar juros? Não sou economista, o economista da nossa bancada é José Serra, é Aécio Neves, entre outros especialistas na área. Mas não precisa ser economista para saber que não há razão para o aumento da taxa de juros quando você não tem uma inflação por demanda. Pelo contrário, a atividade econômica está retraída. O Brasil vai crescer negativamente mais uma vez. Há um quadro recessivo e o Banco Central aumenta a taxa de juros num quadro recessivo quando a inflação nasce dos preços controlados pelo próprio governo. O grande impacto inflacionário foi o aumento da energia, da luz, da gasolina, das tarifas de transporte, ou seja, dos preços administrados pelo governo. E a atividade econômica é retraída. E vem o governo e, de forma sucessiva, aumenta juros, colocando o Brasil num patamar que não tem comparação com outros países do mundo. Não há como justificar essa política de aumento de juros nesta quadra. E cada meio ponto percentual de crescimento na taxa Selic representa, em números redondos, 7,5 bilhões de reais. Então vejam o que o governo do PT vem fazendo com o povo brasileiro. Aumenta a taxa de juros e retira direito dos trabalhadores. E não venham me falar dessa exclusividade de defesa dos trabalhadores brasileiros. A primeira forma de defender o trabalhador e o povo brasileiro é não mentir à nação. É não mentir. Quando você mente para uma sociedade inteira, como foi feito de forma deliberada na campanha passada, você leva ao engano milhões de pessoas que votaram acreditando que o Brasil vivia às mil maravilhas. Mas todos os números dos principais programas de capilaridade social do governo federal apontam claramente para uma manipulação eleitoral sem precedentes. E aí, senador Aécio, eu tenho que talvez constatar, vendo esses números, que talvez fosse impossível para Vossa Excelência
vencer as eleições. Se não, vejamos, o FIES em 2013 foi de 7,5 bilhões. Em 2014, no ano eleitoral, passou para quase 14 bilhões, o dobro de um ano para o outro. No Pronatec, não foi diferente. Em 2013, 4 bilhões, em 2014, 5 bilhões. Vamos agora para os dois itens tema dessa medida provisória. O seguro-defeso, peço atenção do plenário, o seguro-defeso, em 2013, foi de 598 milhões de reais. Em 2014, esse mesmo seguro-defeso saltou para 2 bilhões e 100 milhões de reais, 4 vezes. E vem agora os senadores do PT com a máxima vênia e absoluto respeito à pessoa de cada um deles, falar que é preciso ajuste porque houve fraudes, ou seja, não pedem desculpa e ocupam a tribuna do Senado para assumir crimes praticados para vencer as eleições a todo custo. Compra de voto é o famoso 41A da legislação eleitoral. E estamos esperando, confiantes na Justiça Eleitoral do Brasil, as AIMES ou as AIGES e a AIME que lá tramita. Uma compra deliberada de votos, senhores. O seguro-defeso que eles agora querem corrigir porque finalmente constataram que tem fraude. Não se sabia que tinha fraude. Quem é que controlava o seguro-defeso? Era o governo do PT, que agora nessa tribuna assume o crime praticado para tentar ganhar a eleição, onde você tinha um programa com 590 milhões que no ano eleitoral passa para 2 bi. No seguro-desemprego, e o grande orgulho do PT era dizer que havia pleno emprego no Brasil. Outra fraude praticada para ganhar a eleição, com 22 bilhões de seguro-desemprego em 2013 para 31 bilhões em 2014, ano da eleição. Votamos contra, em defesa da verdade e do povo brasileiro. E temos mais uma razão para votar contra. E eu peço mais um minuto, senhor presidente, com sua tolerância para concluir o meu raciocínio. Temos uma derradeira razão para votar contra. O debate da terceirização, senador Lindenberg, nós faremos oportunamente. Acredito que Vossa Excelência tem razão em alguns aspectos e perde a razão em outros, porque quem mais fez terceirização nesse país foi a presidente Dilma Rousseff. Terceirizou de cara a economia, ao chamar Joaquim Levy. Terceirizou a política ao convocar o vice-presidente. E terceirizou os mais médicos. O Mais Médico, um programa que nós aprovamos, com as críticas já postas, nada mais é do que uma terceirização de uma atividade fim de Estado. É uma terceirização de uma atividade fim de Estado. Portanto, carece de coerência a argumentação de Vossa Excelência, porque os médicos cubanos, além de serem terceirizados, são precarizados, tal como escravos, porque os médicos de outros países recebem 10 mil reais. Por que o médico cubano recebe 3 mil? É a precarização do médico cubano. Então, não há coerência nos argumentos trazidos. Pois bem, para encerrar, o derradeiro argumento por que o PSDB vota contra, porque o PT não aprende. O PT não aprende. Os erros da natureza humana servem como pedagogia. A pedagogia do erro, ela é muito importante. Erraram no Mensalão, erraram no Lava Jato, e agora, para tentar aprovar suas medidas, repetem a mesma prática política do toma lá da cá. Montaram de novo um balcão de negócios. Não demorará muito tempo, novos escândalos de corrupção vão surgir, porque é o mesmo método, o mesmo modus operandi. Há décadas que a base de sustentação do governo é esse toma lá da cá. É vexatório o país assistir às mesmas condutas, às mesmas práticas diante de tantos desmandos.
Portanto, nós da oposição do Brasil votaremos contra todas essas medidas, até porque, definitivamente, não vamos mais dar dinheiro a um governo que insiste em roubar o povo brasileiro.